Bom dia, meus queridos netespectadores. Hoje o programa de Bem com a Vida tem a honra de estar fazendo uma entrevista com o autor do livro Olhos que eu os vejo, que é o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, ele é autor, ator, dançarino e diretor de peças teatrais. Vamos falar aqui agora com o Carlos Alberto, que escreveu esse livro com uma... E o título desse livro é um tanto interessante. Bom dia, Carlos Alberto. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Bom. E principalmente tendo aqui no programa de Bem com a Vida um autor, hoje nós vamos falar de poesia. Isso é muito bom, é muito gostoso, né, falar de poesia. Exatamente. A poesia é sempre necessária na vida do ser humano, né? Você acha que hoje a poesia, como está a poesia hoje, nos dias atuais, na vida do ser humano? O homem, ele é um ser poético, né? A vida já nos traduz poesia. O amanhecer de cada dia é uma forma teúrgica, uma forma de manifestação poética. Então, de uma certa forma, inconscientemente, vivemos numa atmosfera poética, mesmo que essa atmosfera poética seja uma atmosfera desenhada por uma urbanidade ou mesmo pela guerra. Mas o sentido poético de vislumbramento, de renascimento, ele está aí no mundo. Mas assim, eu percebo que parece que eu não falo homem, eu falo ser humano. Ele às vezes até ele é um poeta, mas às vezes ele tem receio, vergonha de estar expondo os seus sentimentos, o que realmente ele sente. A poesia ela pode ser manifestada das mais variadas formas, né? Então, por exemplo, quando eu falo de atmosfera poética, é exatamente esse sentido de espiritualidade, esse sentido de criação que envolve qualquer ser humano. Isso não vai significar que esse ser humano, esse homem ou essa mulher, seja um poeta, ou seja, seja um escritor. Isso vai depender exatamente de uma formação, de um trabalho, de várias leituras, de uma inspiração, de uma série de componentes que formam o que a gente pode chamar de poeta, né? Daquele que escreve poesia. Então, o poeta, então, como você está dizendo, não é só aquele que escreve a poesia, mas vamos falar do advogado que expõe as suas ideias, que defende uma tese. Então, ele também é um escritor, porque realmente para estar defendendo uma tese, expondo ali as suas ideias, o seu ponto de vista, né, também não vamos deixar de dizer que esse profissional também não seja um poeta, né? Seria alguém ligado à área do direito, não seria um poeta. Veja bem, o poeta é aquele exatamente que trabalha a palavra dentro de um gênero que a gente chama de poesia, né? Então, um advogado seria um profissional da área do direito. Claro que ele vai defender teses, vai ter que ter um conhecimento estratégico sobre as leis, mas isso não significa que ele seja realmente um poeta. Agora, ele pode ter um sentimento poético, que é diferente. Ok. Carlos Alberto, você tem várias profissões, né? Você é autor, ator, dançarino e diretor de peças teatrais. Como se dá a conciliação dessas atividades no seu trabalho? Através de uma organização. Eu sou muito organizado. Então, eu já sei o que eu vou fazer durante a semana e eu me programo dentro do meu tempo, que é escasso. E é organização, é estudo, é comprometimento pessoal e com o que você faz, no caso, eu me considero um artista cênico. Isso significa que exatamente é um artista da palavra que trabalha também na cena, que trabalha também com o corpo, com o movimento. Mas eu consigo fazer isso, conciliar todas essas atividades através de uma organização de agenda, enfim, uma elaboração de conteúdos. Interessante. E a sua formação é em letras e também artes cênicas. Você acha que essa formação ela ajuda o ser humano a na parte de concentração, organização?
porque haja visto que eu tenho certeza que tem muitas pessoas também que estão nos assistindo. Inclusive, eu conheço uma garota que o sonho dela é fazer artes cênicas, uma menina muito inteligente. Então, é muito interessante que você esteja respondendo, né? Isso aí para as pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento. Exatamente. O teatro, ele é uma arte humana por excelência. Então, quem faz teatro, quem trabalha na área das artes cênicas, quem atua, quem dança, acaba compreendendo a função cênica e acaba trabalhando a questão da concentração, a questão da memória. Então, um ator, ele tem que trabalhar exatamente essa questão da concentração, essa questão da memória. O teatro, ele vai possibilitar isso. Como? Através do reconhecimento da palavra, através da memorização do texto, através de todo um trabalho de imagens que envolvem o texto dramatúrgico. Não só o texto dramatúrgico, mas também o texto que é a vida e que é tecida por imagens, né? Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você e você me traduz sentimentos, responsabilidades, uma série de posicionamentos e de qualidades positivas. E o ator, ele também traduz isso. Ele vai traduzir a questão da concentração no momento em que ele vai representar um personagem e vai ter que estar de frente de uma plateia, de um público, o mais variado possível. Então, as artes cênicas, a dança, ela obriga, de uma certa forma ou de outra, o ator, o artista cênico, a adquirir a concentração, a memorização, a descobrir conteúdos através da palavra, enfim, é uma gama de possibilidades. Uma gama de possibilidades, assim como a Demais TV é um mundo de possibilidades. Isso é fantástico. Gente, e entre os dias 14 e 24 de agosto, acontecerá em São Paulo o maior evento relacionado à área editorial do mundo, que é a Bienal do Livro. E que, por sinal, o Carlos Alberto vai estar relançando o seu livro Olhos que eu vejo. Carlos Alberto, fala pra gente como que é você participar de um evento como esse. Você está ansioso para esse relançamento dessa obra? Não, eu não estou ansioso, eu estou tranquilo. Porque, na realidade, como você bem colocou, é um relançamento. O livro ele foi lançado em 2000, na Funarte São Paulo, e eu tive muita sorte com o livro. Ele foi relançado nas principais bibliotecas de São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade, Alceu Amoroso Lima. Fizemos também, a pedido da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, o relançamento em Belo Horizonte. Lançamos na Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Eu obtive críticas favoráveis em relação ao conteúdo poético do livro. Então, eu estou bastante tranquilo em relação à Bienal. Que excelente. E o seu relançamento acontecerá no sábado, dia 23 de agosto, isso? Exatamente. Vai acontecer no sábado, dia 23 de agosto, a partir das 18 horas. Vou estar autografando o livro na editora, no estande da editora Mentes Raras. Mentes Raras. Fica na rua O da Bienal Internacional do Livro. É o espaço Alberico Rodrigues, editora Mentes Raras, rua O. Ok, então vocês que estão assistindo o programa de Bem com a Vida, vocês estão todos convidados para estar visitando a Bienal do Livro e principalmente aí dia 23 de agosto, que é o relançamento do livro do Carlos Alberto aqui, Olhos que eu vejo. Um título um tanto interessante, que já ele vai falar um pouco sobre esse título. Agora, eu quero perguntar para você, Carlos Alberto, como surgiu a ideia do livro Olhos que eu vejo e quais são as suas perspectivas atuais e os desafios futuros? Bastante interessante a sua pergunta. Na realidade, eu escrevo desde os 16 anos de idade. E eu não pensava em publicar os meus poemas.
E em um determinado momento da minha vida, eu conheci um poeta paulistano chamado Milton de Godoy Campos. Ele preside a União Brasileira de Escritores aqui de São Paulo. E ele pediu para que eu mostrasse a ele alguns poemas meus, né? E ele leu os poemas e me falou que os poemas tinham qualidades e que deveriam ser lançados em uma coletânea. Então, na realidade, o livro, ele foi... Eu só tive a coragem de lançar o livro, de mostrá-lo a público, após as orientações do professor Milton, que é um excelente poeta e que lançou uma excelente antologia de literatura nacional chamada Antologia da Geração de 45. E, a partir daí, eu comecei a coletar poemas que foram escritos na minha infância. E, na realidade, o livro ele é uma coletânea de poemas escritos na minha infância e no final do século passado, século XX. As perspectivas em relação à carreira de poeta, de escritor, a carreira de artista cênico, eu acho que no Brasil se faz... nós temos grandes escritores do norte ao sul. Em todo o Brasil se escreve literatura. O difícil é exatamente você publicar. Por exemplo, eu tive que publicar com o meu próprio dinheiro. Então, falta um olhar mais sensível, um olhar mais criterioso para os autores contemporâneos e jovens. Se isso não acontecer, fica muito difícil para o prosseguimento da carreira. Perspectivas, sim. Tenho várias perspectivas em relação à literatura. Lançar os meus outros 4 livros. Eu tenho mais 4 livros já escritos e pretendo lançá-los brevemente. Para isso é necessário que eu tenha apoio das editoras, de agentes culturais, enfim, que queiram bancar a produção. Excelente. Esse é o seu desafio para o futuro. Esses livros já estão prontos e você só está esperando o momento oportuno para estar lançando esses livros. Exatamente. Já estão prontos e eu espero lançá-los em breve. Que maravilha!